Glória a Deus. Prezados, vamos ler a palavra de Deus neste momento. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 25. É um texto, assim, bastante conhecido também da palavra de Deus. E nós vamos ler Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Glória a Deus. Pai Santo e Eterno, nós estamos aqui diante da Tua presença e diante da Tua congregação. Queremos nesta hora, Senhor, suplicar a Tua graça, a Tua misericórdia, pois vamos fazer, ó Deus, a explanação da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha ministrar nesta noite sobre a nossa vida e que não haja, ó Deus, nenhum impedimento de falar a Tua palavra, não haja nenhum embaraço de falar a Tua palavra e não haja também nenhum embaraço, Senhor, na receptividade da Tua palavra. Ministra sobre cada coração nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa vir ao nosso encontro e nos abençoar com a Tua palavra, Pai. Pois nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Prezados, às vezes nós estamos assim, na expectativa de algum evento na nossa vida. Por exemplo, pessoas que estão para fazer um concurso público, os alunos na semana de prova escolar, ou pessoas que vão participar de uma competição, ou pessoas que vão participar de uma entrevista de emprego. Muitas vezes nós estamos, ou você está na expectativa de um evento como esse, e o que nós devemos fazer diante disso? Qual deve ser a nossa reação diante dos eventos da vida, diante das coisas que podem nos acontecer? Nós precisamos nos preparar, não é verdade? Cada dia nós precisamos estar preparados, porque se não nos prepararmos, poderemos ser frustrados naquele momento em que a demanda estiver diante de nós, porque não seremos bem-sucedidos. E nós vemos aqui nesse texto, prezados, Jesus falando que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. Naquele tempo lá existia assim esse costume: 10 virgens se preparavam para ir se encontrar com o noivo e para conduzir o noivo para as bodas.
E Jesus está dizendo que essas 10 virgens saíram para encontrar com o noivo. Pegaram as suas lâmpadas e saíram. E ele diz que 5 delas eram loucas, que eram imprudentes, e 5 eram prudentes. As prudentes, além da lamparina acesa com óleo, levaram uma reserva, levaram um depósito. As imprudentes não levaram. Só que aconteceu uma coisa: a previsão da chegada do noivo atrasou-se, demorou para o noivo chegar, e elas cochilaram e dormiram. E de repente, quando foi meia-noite, ouve-se um grito: chegou o noivo está chegando. E elas então, todas elas se levantaram para preparar as suas lâmpadas para a chegada do noivo. Só que as imprudentes não tinham o azeite, as suas lâmpadas estavam se apagando. E elas foram então pedir para as prudentes: dá-nos do vosso azeite. E elas disseram: não, nós não podemos repartir com vocês, porque vai faltar a nós e a vocês também. Ide e comprai-o. E as virgens imprudentes saíram para comprar o azeite. E quando elas saíram para comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram para as bodas, e o noivo fechou a porta do lado de dentro. Mas logo em seguida, aquelas virgens imprudentes chegaram também, porque não sei se elas conseguiram comprar o azeite em algum lugar, mas elas chegaram e bateram na porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, nós queremos entrar. E o que o noivo disse lá dentro: não vos conheço. E aí Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Prezados, nós sabemos que dia e hora pode chegar para qualquer um de nós. Pode chegar o dia e a hora de um evento, ou pode chegar o dia e a hora do Senhor vir buscar a igreja. E o que poderá acontecer, meus prezados, quando a hora chegar? Em primeiro lugar, nós queremos dizer que ter o mesmo propósito não é garantia que vai atingir o objetivo. Se eu perguntar aqui qual é o teu propósito até a vinda de Jesus, é encontrar-se com Jesus. Todos nós aqui temos o mesmo propósito, não é, pastor? Todos nós estamos querendo a vinda do Senhor, assim como estas 10 virgens que saíram para encontrar-se com o noivo. Todas elas tinham o quê? O mesmo propósito. Saíram para encontrar-se com o noivo. Saíram para participar daquela festa e ter a alegria de acompanhar o noivo. Mas só que 5 daquelas virgens eram imprudentes e 5 eram prudentes. E pelo fato da imprudência, elas não se prepararam totalmente para aquele momento. E quando elas estavam na espera para que o noivo chegasse, aconteceu o quê? O noivo atrasou. Era, quem sabe, para chegar às 7 horas da noite, mas ele veio chegar à meia-noite. Com este atraso do noivo, todas elas dormiram. Mas só que as prudentes, elas estavam prontas, elas estavam preparadas, mas as imprudentes não estavam preparadas. Prezados, Jesus disse assim: o homem imprudente é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. É aquele que, o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, e vieram as correntes, e vieram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas a casa não caiu. Por quê? Porque a casa estava edificada sobre a rocha. Assim é a pessoa prudente. Uma pessoa prudente é aquela que respeita as normas,
é uma pessoa cautelosa, uma pessoa que medita nas leis e segue os princípios de Deus. E Jesus disse que a pessoa prudente, ela vai edificar a sua casa sobre a rocha. Mas o que a pessoa insensata vai fazer? A pessoa insensata vai edificar a sua casa sobre areia. E o que é edificar a casa sobre areia, meus prezados? É ouvir os mandamentos do Senhor e não praticar. Assim aconteceu com essas mulheres aqui. Elas não respeitavam, aquelas que eram imprudentes, elas não respeitavam as normas, elas não seguiam aquilo que deveria seguir, e por isso elas aparentavam até ser pessoas que estavam indo ao encontro do noivo. Elas tinham total aparência, elas tinham um propósito, mas elas não conseguiram chegar, porque ter o mesmo propósito não é a garantia de que vai chegar. Elas também, meus prezados, aparentavam ser todas virgens, todas pertenciam ao mesmo grupo, todas estavam empenhadas na mesma coisa, todas tinham, quem sabe, a mesma aparência, mas a mesma aparência não garante. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, a Bíblia diz que ele se impressionou com a aparência de alguns filhos de Jessé. Embora ele fosse um homem espiritual, embora ele fosse um homem que tivesse visão de Deus, quando chegou o primeiro filho de Davi, Abinadab, ele disse: esse aí é o ungido do Senhor. E o que disse Deus? Não se impressione com a aparência, porque eu não olho a aparência, eu vejo aquilo que está no coração. Prezados irmãos, nós vemos que estas virgens aqui, elas tinham o mesmo propósito, mas infelizmente não alcançaram o alvo, o objetivo.